Muito bem, vamos continuar nosso estudo falando sobre a análise de sistemas LTI, dos sistemas lineares invariantes no tempo. Então, os objetivos da aula de hoje é definir a estabilidade e a causalidade em sistemas de tempo discreto, apresentar a representação em equações de diferenças dos sistemas de tempo discreto, resolver uma equação de diferenças utilizando o método clássico e, por fim, determinar a resposta em frequência de sistemas de tempo discreto. Então, muito bem. Como foi falado na aula passada, a questão de considerarmos um sistema como sendo linear e invariante no tempo vai facilitar bastante a nossa análise, porque nós temos várias ferramentas matemáticas que permitem descrever melhor o funcionamento de um sistema quando ele é linear e invariante no tempo. A primeira ferramenta a gente já viu na aula passada, que é a convolução. A convolução é uma ferramenta poderosa porque se eu souber somente qual é a saída de um sistema para a aplicação do impulso, ou seja, se eu souber a resposta ao impulso do sistema, eu consigo determinar a saída daquele sistema para qualquer entrada. Só que o fato de considerar um sistema como sendo linear e invariante no tempo também permite outras facilidades matemáticas. E uma dessas facilidades é definir a estabilidade e a causalidade de sistemas lineares e invariantes no tempo. A definição de estabilidade e causalidade elas vão ser feitas a partir da resposta ao impulso do sistema. Então, analisando somente a resposta ao impulso do sistema, eu consigo determinar se aquele sistema é estável ou se aquele sistema é causal. Então, a resposta ao impulso de um sistema linear invariante no tempo, ele é uma informação completa a respeito daquele sistema linear invariante no tempo. Porque se eu souber somente a resposta ao impulso do sistema, primeiro, eu consigo determinar a saída do sistema para qualquer entrada, a partir da operação de convolução, e eu consigo determinar se o sistema é estável e também eu consigo determinar se o sistema é causal. Em relação à estabilidade, nós vimos nas aulas passadas uma definição geral de estabilidade. A gente disse que um sistema é estável se para toda entrada com amplitude limitada, a saída também tem amplitude limitada. Matematicamente, isso quer dizer o quê? Que se a amplitude do meu sinal x de n, no máximo, assume um valor bx, e esse valor bx é menor do que o infinito, isso valendo para todos os valores de n, então a minha saída y de n, a amplitude dela sempre é menor do que um valor by, e esse valor by também é menor do que infinito para todos os valores de n. Ou seja, sinais com amplitude limitada geram saídas com amplitude limitada. Só que esse critério de estabilidade, como a gente viu lá nas aulas passadas, ele não é tão prático. Porque eu teria que testar isso para todas as entradas com amplitude limitada. Ou seja, se eu tiver uma entrada que tem amplitude limitada, gere uma saída com amplitude ilimitada, aí no caso o sistema é instável. Só que para eu provar que um sistema é estável, eu teria que, em tese, testar para todas as entradas com amplitude limitada. Quando a gente está tratando de sistemas lineares invariantes no tempo, o critério de estabilidade é um pouco mais simples. É esse aqui. O somatório de k variando de menos infinito até infinito do módulo de h de k é menor do que infinito. Ou seja, se você pegar e somar todas as amostras da sua resposta ao impulso em módulo, ou seja, você soma um módulo da resposta ao impulso, o somatório de todas as amostras dá menor do que infinito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a resposta ao impulso, h de n, é absolutamente somável. Isso aqui quer dizer que a sua resposta ao impulso é absolutamente somável. Então, quando a resposta ao impulso ela é absolutamente somável, então o sistema ele é estável. Como exemplo, vamos discutir a estabilidade dos seguintes sistemas lineares invariantes no tempo. Então, vamos supor esse primeiro sistema aqui, linear invariante no tempo. 2 elevado a n de n. Muito bem. Nós poderíamos testar aquela condição de estabilidade, mas basta lembrar que isso corresponde a um exponencial
crescente, né? Porque a base dela é maior do que 1. Então é a exponencial que começa com os valores e ela vai aumentando de valor à medida que n aumenta, né? Isso aqui seria meu h de n. Então h de n aumenta de amplitude à medida que n aumenta. Sempre lembrando, isso, de onde a gente está tirando isso? Lá da aula de sinais de sistema de tempo discreto, quando a gente estava discutindo a exponencial real. Quando a base da exponencial real é um número maior do que 1, então ali corresponde a um exponencial crescente, que é o caso. Então, as amostras sempre vão aumentando de valor. Se eu somar as amostras, o que vai acontecer? Essa soma, ela não converge, porque você vai somando um valor, aí depois você soma um valor maior, aí depois você vai somar um valor maior ainda, aí depois você vai somar um valor que é maior ainda e vai somando valores cada vez maiores. Então, o resultado, a tendência é que essa soma ela vá para infinito. Então, a soma das amostras de H de n, ela não converge. Como ela não converge, como esse somatório aqui, ó, o somatório no módulo de H de n, ele tende a infinito, então H de n nessa situação não é absolutamente somável. E como ele não é absolutamente somável, isso vai corresponder a um sistema que é instável. Em contraparte, se a gente pegar esse outro sistema aqui, que tem a resposta ao impulso dado por 1 sobre 2 elevado a n U de n, nós vimos lá da nossa discussão de exponenciais reais que isso corresponde, se a gente plotar no tempo, né, h de n em função de n, corresponde a um exponencial que ela decresce de amplitude. Então, à medida que n aumenta, o valor de h de n diminui de amplitude. Então, eu vou pegando um valor e somando na próxima amostra vai ser um valor menor ainda. Então, eu vou pegando um valor, somando um valor que é menor, somando um valor na próxima amostra que é menor ainda. Aí a próxima amostra é menor ainda e vai diminuindo, tendendo a zero. O que vai acontecer? Embora h de n se estenda até o infinito, a soma das amostras ela não vai para infinito. Ela tende a um certo valor. Por quê? Porque as amostras do meu sinal h de n elas decrescem com o tempo. Então, nesse caso, h de n ela é absolutamente somável. Ou seja, se eu pegar o somatório do módulo de h de n, isso vai ser um determinado valor. Vou supor, por exemplo, um valor m maiúsculo. Em que esse valor aqui ele é menor do que infinito. E você pode obter esse valor a partir daquelas regrinhas que você tem lá em progressão geométrica. Então, nesse caso, h de n ele é absolutamente somável e, por consequência, ele é estável. Uma regra simples para você descobrir se uma sequência é absolutamente somável ou não é o seguinte. Primeiro, você se pergunta, a sequência ela tem duração finita? Se ela tiver duração finita, ela é absolutamente somável. Uma sequência que é finita, ela assume valores diferentes de zero somente para uma determinada faixa de valor, de n. Se você somar todas as amostras, o somatório de todas as amostras vai ser um valor finito. Então, a sequência é absolutamente somável. Então, sequências de duração finita são absolutamente somáveis. Pronto. Se a sequência tem duração infinita, aí você se pergunta uma coisa. A amplitude das amostras diminui ao longo do tempo? Se a resposta for sim, então a sequência é absolutamente somável. Se a resposta for não, aí a sequência não é absolutamente somável. Então, em resumo. Primeira pergunta. A sequência tem duração finita? Tem. É absolutamente somável. A sequência tem duração finita? Não. Ela é de duração infinita. Aí calma. Aí você pergunta. Beleza, ela tem duração infinita. Mas as amostras decrescem ao longo do tempo? Se a resposta for sim, é uma sequência absolutamente somável. Se a resposta for não, é uma sequência que não é absolutamente somável. Se a sequência é absolutamente somável,
corresponde a um sistema estável. Se a sequência não é absolutamente somável, corresponde a um sistema instável. Então, o critério de estabilidade para sistemas lineares invariantes no tempo é simplesmente analisar a resposta ao impulso H de n. Vamos discutir a causalidade em sistemas lineares invariantes no tempo. Vamos discutir agora um pouco a definição de causalidade em sistemas lineares invariantes no tempo. Muito bem, a definição geral de causalidade é tal que um sistema é dito causal se somente se a saída desse sistema depende apenas de valores atuais e valores passados do meu sinal de entrada. Ou seja, um sistema é dito causal caso a saída não depender de valores futuros da minha entrada. Para um sistema linear invariante no tempo, a condição de causalidade ela também pode ser definida em função da resposta ao impulso. Então, o sistema é causal caso h de n seja igual a zero para n menor do que zero. Ou seja, um sistema linear invariante no tempo é causal se sua resposta ao impulso for causal. Se sua resposta ao impulso for causal, então o sistema linear invariante no tempo também é causal. Então, como exemplo, vamos discutir a causalidade dos seguintes sistemas lineares invariantes no tempo. Vamos pegar esse primeiro sistema aqui, ó. H de n é 2 elevado a n, u de menos n. Veja que o fato dessa exponencial aqui, 2 elevado a n, estar multiplicado por u de menos n, faz com que h de n seja diferente de zero para n menor do que zero. Basta, por exemplo, pegar n igual a menos 1, nesse caso aqui. Se eu pegar n, vamos pegar aqui, ó, n igual a menos 1, calcular h de menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1, u de menos 1. Vai ficar 2 elevado a menos 1, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica u, menos com menos dá mais, u de 1 vai ser igual a 1, então vai ficar meio. Então, nesse caso, nós temos que h de n é diferente de zero para n menor do que zero. Então, esse sistema aqui, ele é um sistema que ele é não causal. Já esse sistema aqui, ó, 2 elevado a n, u de n, ele é um sistema que ele é causal, porque, como ele está sendo multiplicado pelo degrau, ele só começa para n maior ou igual a zero. Então, esse sistema aqui, h de n, vai ser igual a zero para n menor do que zero. Então, corresponde a um sistema que ele é causal. Só que esse sistema de cima, ele é não causal. Mas se você verificar, ele corresponde a um sistema estável. Porque essa sequência aqui, ela é absolutamente somável. Por que ele é absolutamente somável? Porque se você plotar essa sequência ao longo do tempo, você vai ver algo assim, ó, h de n, função de n, vai ver uma sequência dessa forma aqui, ó, que ela só existe para n negativo, só que para n negativo, os valores das amostras elas decrescem ao longo do tempo. Só que, no caso, indo para menos infinito. Então, como as amostras decrescem à medida que n, no caso, aumenta para menos infinito, n tende para menos infinito, então ela é uma sequência absolutamente somável. Então, por ser uma sequência absolutamente somável, esse sistema ele é estável. Por sua vez, o sistema de baixo, a gente já viu no slide anterior que ele corresponde a um sistema instável. Então, o sistema de cima ele é um sistema não causal, porém ele é estável. O sistema de baixo ele é um sistema causal, porém instável. A pergunta que você pode fazer é o seguinte: o que é mais importante? É o sistema ser causal ou o sistema ser estável? O mais importante no estudo de processamento digital de sinais é que o sistema seja estável. Porque um sistema instável pode ser que exista uma entrada que vai fazer com que a saída não convija. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que você tem um sistema prático. Você aplica uma entrada e a saída começa a aumentar.
Você aplica uma entrada limitada, por exemplo, um degrau. Você aplica uma entrada limitada, por exemplo, um degrau, que aí é uma entrada limitada, e a saída começa a aumentar de valor até o infinito. Isso se for um sistema, por exemplo, um sistema de tempo discreto correspondente a um controle, um controlador, em que você tem um nível de tensão a ser aplicado, seria você aplicar um nível de tensão constante e a tensão na saída do controlador aumenta até valores tendendo ao infinito, o que provavelmente queimaria ou o controlador ou a planta, nesse caso aí. Então, a instabilidade ela é indesejável. Você não pode em momento nenhum pensar em trabalhar com um sistema instável, a não ser que seja para corrigir a instabilidade dele. Só que a causalidade não é um requisito. Você pode trabalhar com sistemas que são não causais. Então, a prioridade, quando a gente está trabalhando aqui com sistemas de tempo discreto, é que o sistema seja estável. Se ele for causal, melhor ainda. Mas o que a gente quer é que o sistema seja estável. Então, dado isso, dadas as definições de estabilidade e causalidade, vamos estudar outra representação possível para um sistema de tempo discreto, que é a representação a partir de equação de diferenças. A representação a partir de equação de diferenças ela é a representação alternativa de um sistema linear invariante no tempo, certo? E no caso, ela vai equivaler às equações diferenciais quando a gente está trabalhando com o sistema de tempo contínuo. Quando vocês trabalham lá com o sistema de tempo contínuo, muito provavelmente vocês trabalham com equações diferenciais para representar um sistema de tempo contínuo. Aqui, o equivalente à equação diferencial vai ser a equação de diferenças. A forma geral de uma equação de diferenças é dessa forma aqui, ó. Somatório de k variando de 0 até n maiúsculo, a subíndice k, y de n menos k, é igual ao somatório de r variando de 0 até m maiúsculo, b subíndice r, x de n menos r. Quando a gente tem esse sistema aqui, nós dizemos que corresponde a um sistema de tempo discreto de ordem n. N é esse último índice desse somatório aqui. Muito bem, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que nós podemos representar um sistema de tempo discreto como sendo uma equação em que no lado esquerdo nós temos uma soma, dada pelo somatório, ponderada pelos pesos, aqui os pesos são AK, no caso, das saídas atual, que no caso é quando K for igual a 0, quando K for igual a 0 aqui eu só tenho Y de N, e das saídas passadas, que é quando K for diferente de 0, por exemplo, nesse caso, quando K for igual a 1 eu tenho Y de N menos 1, quando K for igual a 2 eu tenho Y de N menos 2, que são as saídas passadas. Então aqui eu tenho um somatório, nesse lado esquerdo da equação, um somatório ponderado das saídas atuais e das saídas passadas, igual no lado direito dessa equação, nós temos a mesma coisa, só que para as entradas, né? Uma soma ponderada das entradas atuais e das entradas passadas. A entrada atual é quando R for igual a 0 e as entradas passadas é quando R for diferente de 0. Então, para entender melhor, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo correspondendo à equação de diferenças para um sistema acumulador. A gente definiu lá nas aulas passadas que um sistema acumulador ele pode ser descrito a partir desta equação aqui, ó. A minha saída y de n é igual ao somatório de k variando de menos infinito até n de x de k. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que eu pego e somo a amostra atual, que é a amostra n, e todas as amostras passadas, já que esse somatório vem do menos infinito até o n. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse somatório como sendo duas partes. Como sendo um somatório variando de menos infinito até n menos 1, mais o termo desse somatório que corresponde a k igual a n. Então eu estou quebrando esse somatório em duas partes. O termo k igual a n, que quando substituo fica x de n,
mais um somatório que varia de menos infinito até n menos 1. Só que se você observar bem, esse somatório aqui, analisando só esse somatório, é justamente quem? É justamente y de n menos 1. Se eu pegar só essa equação aqui, ó, nós sabemos que y de n é o somatório de k variando de menos infinito até n de x de k. Então, y de n menos 1 vai ser igual a quanto? Somatório de k variando de menos infinito até n menos 1 x de k. Né? Ó, aqui é n menos 1, n menos 1. Então, esse somatório é justamente y de n menos 1. Então, isso aqui, y de n, é igual a x de n mais y de n menos 1. Colocando do outro lado, nós temos o quê? Y de n menos y de n menos 1 igual a x de n. Então, esse sistema acumulador pode ser descrito a partir desta equação de diferença, que está nesse formato, né? Ó, uma soma ponderada da saída atual e das saídas passadas igual a uma soma ponderada das entradas atuais e das entradas passadas. Nesse caso aqui, no lado direito, eu só tenho a entrada atual, porque esse sistema de tempo discreto funciona dessa forma. A vantagem em você utilizar equações de diferença é que você consegue implementar o sistema de tempo discreto de uma forma muito fácil. Porque se a gente considerar essa equação, y de n é igual a x de n mais y de n menos 1. O que eu posso fazer nesse caso? Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos que y de n é x de n mais y de n menos 1. Então, se eu pegar aqui x de n e somar com y de n menos 1, aqui na saída eu vou ter quem? Vou ter y de n. Só que eu consigo obter y de n menos 1 a partir de y de n. Fazendo o quê? Fazendo a operação de atraso de uma amostra. Se eu pegar y de n e atrasar em uma amostra, eu tenho y de n menos 1. Então, esse sistema acumulador ele pode ser entendido como sendo esse diagrama de blocos. E, em termos de implementação, isso é muito fácil de implementar, porque um somador é muito fácil de implementar, e essa operação de atraso de uma amostra também é muito fácil de implementar. Em termos de ciclos digitais, isso aqui seria um somador, e o atraso de uma amostra é justamente um registrador. O registrador, se você aplicar na entrada, na saída dele você vai ter a sua entrada atrasada em uma amostra. Então, se aqui y de n for a entrada do registrador, na saída de um registrador tem o y de n menos 1. Então, esse sistema acumulador, para implementar em termos de circuitos digitais, por exemplo, ele é muito fácil de ser implementado. Só que a gente só conseguiu fazer isso após representar o sistema acumulador a partir da equação de diferença. Então, a representação da equação de diferença ela é muito poderosa principalmente para isso, porque permite implementar o sistema de tempo discreto de uma forma mais fácil. Os sistemas de tempo discreto eles podem ser classificados em duas classes, dependendo de como é o formato da sua equação de diferença. O primeiro caso corresponde a em que n maiúsculo é igual a 0. Nesse caso, nós temos um sistema FI, que vem do acrônimo em inglês Finite Impulse Response, ou resposta ao impulso finita. Então, vamos pegar aqui a nossa equação de diferenças, o formato geral da nossa equação de diferenças, e vamos colocar aqui n igual a 0. Então, se a gente colocar n igual a 0, esse somatório vai de k igual a 0 até 0. O somatório de 0 até 0 corresponde a somente à amostra desse somatório em que k é igual a 0. Então, se eu fizer isso, eu só vou ter o quê? Se eu fizer n igual a 0, esse somatório, simplesmente, o resultado dele vai ser igual a substituir aonde tem no somatório k por 0. Então, vai ficar o quê? A0, que multiplica y de n, porque k é igual a 0.
é igual ao somatório de R, variando de 0 até M, BR, x de N menos R. O que eu vou fazer é colocar esse A0 para o outro lado da equação. Se eu colocar A0 para o outro lado da equação, isolando no caso y de N, que é a saída do meu sistema, eu vou ter o somatório de R variando de 0 até M maiúsculo, de BR dividido por A0, que multiplica x de N menos R. Então nós temos aqui uma equação de diferenças que corresponde a um sistema φ, que é um sistema com resposta ao impulso finita. Então, um sistema com resposta ao impulso finita, a saída dele depende apenas do valor atual da entrada e dos valores passados das entradas. Ou seja, a saída depende apenas da entrada e de seus valores passados. Neste caso, nós podemos determinar a resposta ao impulso desse sistema se nós fizermos a entrada sendo igual ao impulso. Então, se a gente fizer a entrada x de n igual a delta de n, nós vamos obter, no caso, a resposta ao impulso h de n. Então, h de n, que é a resposta ao impulso, vai ser eu pegar nessa equação, onde tem x de n, eu coloco delta de n. Então, vai ser igual a esse somatório aqui. Somatório de R variando de 0 até M maiúsculo, BR dividido por A0, que multiplica delta de N menos R. Isso aqui, o que vai ser? Se você analisar esse somatório aqui, nós vamos ter um somatório da seguinte forma. B0 dividido por A0, vezes delta de N, mais B1 dividido por A0, delta de N menos 1, mais B2 dividido por A0, delta de N menos 2, e assim por diante, até o quê? Bm maiúsculo dividido por A0, delta de N menos M maiúsculo. Ou seja, é uma soma de impulsos deslocados. Então, se você plotar no tempo, se você plotar esse gráfico, vai ficar o quê? Aqui seria a nossa resposta ao impulso, h de n. Seria a amostra 0, seria B0 sobre A0. Depois eu tenho uma amostra que é B1 sobre A0. Outra amostra que é B2 sobre A0. E vai até aqui, até a amostra localizada em M maiúsculo. Isso aqui seria a amostra 1, a amostra 2, que é Bm dividido por A0. Ou seja, isso aqui pode ser entendido da seguinte forma. H de n é igual a Bn dividido por A0, quando n é maior ou igual a 0, menor ou igual a m. Veja aqui, ó, no gráfico. Para n igual a 0, eu tenho B0 sobre A0. Bateu, né? Ó, Bn dividido por A0, porque n é igual a 0. Para n igual a 1, eu tenho B1 sobre A0. Bateu, né? Porque aqui eu tenho n igual a 1. Para n igual a 2, B2 sobre A0. Até n igual a m maiúsculo, que eu tenho Bm maiúsculo dividido por A0. Sempre é Bn sobre A0. E para os outros valores? Para os outros valores, a resposta ao impulso é igual a 0. Então, nós temos que a resposta ao impulso ela tem duração finita. E como a resposta ao impulso, nesse caso, tem duração finita, daí que vem o nome sistema φ, que é Finite Impulse Response. Então, a resposta ao impulso possui duração finita e corresponde, no caso, a um sistema φ, Finite Impulse Response. O caso 2 corresponde a um sistema I, que é Infinite Impulse Response. Nesse caso, n maiúsculo é diferente de 0. Então, nós temos essa nossa equação de diferença, só que esse n maiúsculo é diferente de 0. Só que eu posso quebrar esse somatório em duas partes. O somatório em que k é igual a 0 e o somatório em que k começa de 1 até n maiúsculo. Então, só isolando o termo k igual a 0 desse somatório, eu vou ter o quê?
A0, que multiplica y de n, mais aí o somatório de k variando de 1 até n maiúsculo, AK y de n menos k é igual ao somatório de r igual a 0 até m maiúsculo, BR x de n menos r. Ou seja, se eu isolar yn aqui, que é a minha saída, eu vou ter essa equação aqui, ó. Y de n, passo o somatório para o outro lado, esse somatório aqui para o outro lado, e A0 dividindo. Eu vou ter que y de n é menos o somatório de k variando de 1 até n maiúsculo, AK dividido por A0, y de n menos k, mais um somatório de r de 0 até m maiúsculo, BR dividido por A0, x de n menos r. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a minha saída depende das saídas passadas e da entrada atual e das entradas passadas. As saídas passadas é esse primeiro somatório, a entrada atual é as entradas passadas, é o segundo somatório. Diferentemente lá do sistema φ. No sistema φ, a saída depende apenas da entrada atual e das entradas passadas. No sistema I, a saída depende tanto das entradas atuais como das entradas passadas, mas também das saídas passadas. Então, a saída ela é calculada de forma recursiva. Vamos supor esse sistema que é um sistema I. Por que é um sistema I? Porque a minha saída y de n depende da minha entrada atual, da minha entrada passada e das minhas saídas passadas. Ó, y de n menos 1 e y de n menos 2 são saídas passadas. Como a minha resposta, minha saída depende das saídas passadas, já matamos que ali corresponde ao sistema I. Se eu calcular a amostra n igual a 0, eu vou ter o quê? Que y0 é igual a x0, mais b1 x de menos 1, mais a1 y de menos 1, mais a2 y de menos 2. Neste caso, y de menos 1 e y de menos 2 são valores que eu preciso ter conhecimento antes para calcular y de 0. Para eu calcular y de 0, eu preciso ter o conhecimento de y de menos 1 e y de menos 2. Então, y de menos 1 e y de menos 2 é o que a gente chama de condições iniciais. E depois que eu calculei y de 0, eu consigo calcular y de 1. Então, se eu tiver o conhecimento de y de menos 1 e y de menos 2, eu calculo y de 0. E eu uso o conhecimento de y de 0 para calcular y de 1, porque y de 1 depende de y de 0. Depois que eu calculei y de 1, eu calculo y de 2. Então, sempre eu vou calcular recursivamente. Como o sistema tem esse comportamento recursivo, ou seja, sempre eu tenho uma saída, só que essa saída influencia a próxima, e essa próxima influencia a próxima, e essa próxima influencia a próxima, e essa próxima influencia a próxima, e assim por diante. É como se eu tivesse um reforço na minha saída. Então, mesmo que eu aplique a entrada e tire a entrada, o fato da saída sempre ficar sendo recursiva, eu sempre tenho um reforço. Ou seja, a saída sempre vai... As saídas anteriores sempre vão influenciar nas próximas saídas. Então, nesse caso, a resposta do sistema tende a ser infinita. Então, nessa situação, nós temos que a resposta desse sistema possui duração infinita e, portanto, corresponde a um sistema I. Aqui entra um detalhe. Um sistema φ, ele sempre é estável. Por que um sistema φ sempre é estável? Porque a resposta ao impulso dele tem duração finita. E a gente já viu que duração finita é absolutamente somável, e por ser absolutamente somável, é um sistema estável. Só que um sistema I, a resposta ao impulso tem duração infinita. Então pode ser que ela seja instável. Então nem todo sistema I será estável. Para exemplificar essa questão dos sistemas I, vamos fazer aqui um exemplo, certo? Em que nós temos a seguinte situação. Vamos obter a resposta ao impulso de um sistema I, descrito desta forma aqui, ó. Y
y de n menos y de n menos 1 é igual a x de n. Eu já sei que esse é um sistema I, porque se eu isolar aqui a minha saída y de n, eu vou ver que y de n depende também de y de n menos 1. Então, como a saída depende das saídas passadas, nós temos aí um caso de um sistema I. Vamos obter a resposta ao impulso desse sistema. Para que a gente obtenha a resposta ao impulso desse sistema, basta fazer a entrada, que no caso aqui é x de n, ser igual a o nosso impulso, que é delta de n. Para resolver um sistema I, como já foi falado anteriormente, é necessário a gente ter as condições iniciais daquele sistema I. No caso, quais seriam as condições iniciais para esse sistema I? As condições iniciais podem ser obtidas. Quais são essas condições iniciais? Se a gente isolar y de n. Isolando y de n, nós vamos ter que y de n é igual a x de n mais a que multiplica y de n menos 1. Para saber quais são as condições iniciais, para saber quais valores anteriores de y de n eu preciso para calcular a minha primeira saída, basta fazer y de 0. Então, para eu fazer y de 0, fazendo y de 0 é igual a x de 0 mais a y de menos 1. Então, veja que para eu calcular y de 0, eu preciso ter o conhecimento de y de menos 1. Então, y de menos 1, nesse caso, aqui é a condição inicial desse sistema. Nesse exercício em específico, eu vou supor que as condições iniciais elas são nulas. Então, eu estou supondo que o sistema ele é causal. Ou seja, y de n é igual a 0 para n menor do que 0. Se eu supor isso, eu estou supondo a causalidade do meu sistema. Então, vamos obter a nossa saída y de n. Para obter minha saída y de n, eu tenho que fazer esse processo recursivo. Então, eu vou isolar y de n, como eu estou fazendo aqui, como eu fiz aqui em cima. Só que eu já vou substituir x de n por delta de n, já que eu quero calcular a resposta ao impulso. E aqui eu vou calculando para diversos valores de n, no caso. Então, se eu calcular para n igual a 0, eu vou ter nessa equação que y de 0 é delta de 0 mais a que multiplica y de menos 1. Y de menos 1 a gente já sabe que é igual a 0, porque a gente supôs a causalidade do sistema. E delta de 0 é da definição. Delta de 0 é igual a 1. Então, se eu substituir esses valores nessa equação, eu vou ter que y de 0 vai ser simplesmente igual a delta de 0, que é igual a 1. Fazendo y de 1, eu tenho que y de 1 é delta de 1 mais a que multiplica y de 0. Delta de 1 é igual a 0. E, no caso, y de 0 é igual a 1. Então, substituindo esses valores, sempre lembrando que o y de 0 a gente acabou de calcular, não é? A gente acabou de calcular que ele é igual a 1. Então, substituindo esses valores, eu vou ter que y de 1 vai ser igual a a, que multiplica y de 0, e y de 0 vale 1. Então, y de 1, nesse caso, vai ser igual a a. Y de 2 vai ser igual a delta de 2 mais a, que multiplica y de 1. Delta de 2 é igual a 0, então vai ficar simplesmente a que multiplica y de 1. Y de 1 a gente acabou de calcular que vale a. Então vai ficar a vezes a, que é igual a ao quadrado. Y de 3 vai ser delta de 3 mais a que multiplica y de 2. Delta de 3 é igual a 0, então vai ficar simplesmente a que multiplica y de 2. Y de 2 a gente acabou de calcular que é a ao quadrado. Então vai ficar a que multiplica a ao quadrado vai dar a ao cubo. E assim por diante. Veja que se a gente continuar fazendo isso aqui, a gente está vendo um certo padrão nesse cálculo para y de n. Y de 1 é igual a y de 2 é igual a ao quadrado, y de 3 é igual a ao cubo. Então já sei que y de 4 vai ser a quarta, y de 5 vai ser a quinta e assim por diante. Ou seja, y de n é igual a elevado a n, sempre lembrando que essa conta, esse valor vale para n maior ou igual a 0, que foi o primeiro valor que eu calculei aqui na minha resposta. Veja que se você substituir
o valor de n nessa equação aí, ó, nessa equação aqui de baixo, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, sempre vai ficar batendo o valor aqui que a gente já tinha calculado anteriormente. Então, dessa forma, a resposta ao impulso desse sistema, que é y de n, como é a resposta ao impulso desse sistema, y de n é igual a h de n, já que h de n é a resposta ao impulso, vai ser simplesmente a elevado a n, que está multiplicado pelo u de n, porque essa equação só vale para n maior ou igual a 0. Além disso, eu estou supondo a causalidade do sistema, como já foi dito anteriormente, né? Então, y de n é igual a 0 para n menor do que 0. Veja que a resposta ao impulso desse sistema, ela tem duração finita, certo? É uma sequência lateral direita nesse caso. E ela é uma sequência exponencial. E a gente sabe lá dos estudos de sequências exponenciais que essa exponencial ela vai ser decrescente somente na faixa de valores de módulo de A menor do que 1. Quando o módulo de A aí for menor do que 1, eu tenho uma exponencial que ela é decrescente. E como quando a gente está estudando estabilidade, nós vimos que somente sequências que são absolutamente somáveis que correspondem a sistemas estáveis. Então, nesse caso aí, esse sistema de tempo discreto, ele não vai ser estável para todos os valores de A. Ele só vai ser estável quando eu escolher um valor de A tal que essa sequência H de n for absolutamente somável. Quando a sequência tem duração finita, a sequência ela é absolutamente somável quando ela é decrescente, ou seja, a amplitude das amostras decresce ao longo do tempo. Então, nesse caso, essa sequência só será absolutamente somável quando o módulo de A for menor do que 1. Então, esse sistema de tempo discreto ele só vai ser estável quando o módulo de A for menor do que 1. Veja que quando o módulo de A não for menor do que 1, certo? Caso essa condição não for atendida, o sistema não é estável. Então, nem todos os sistemas I são estáveis, diferentemente lá dos sistemas φ, e todos os sistemas φ são estáveis por definição. Então, como é que a gente consegue resolver equações de diferença? Nós aprendemos um método fácil, que é esse daqui, que é o método recursivo. Só que se você tiver uma equação de diferença maior, mais complexa, ou a entrada aqui ela é mais complexa, é muito difícil você conseguir encontrar uma equação fechada utilizando esse método recursivo. Então existem diversos métodos para você solucionar uma equação de diferenças. Um desses métodos é o método clássico, que é o que a gente vai apresentar na aula de hoje. Mas não é o método mais utilizado para resolver a equação de diferenças. Aqui na disciplina, o método que a gente vai preferir utilizar é o método baseado na transformada Z, que a gente ainda vai estudar aqui no curso. Então, o método clássico de equações de diferença, ele se assemelha bastante ao método clássico de solução de equações diferenciais. Então, eu vou supor que a minha saída y de n, eu posso aplicar o princípio da superposição tal que ela pode ser escrita como uma parcela da resposta homogênea, que eu estou chamando YH de n, mais uma resposta particular, que é YP de n. Então, y de n vai ser YH de n mais YP de n, em que, nesse caso, YH de n é a resposta homogênea e YP de n é a resposta particular. Vamos aprender como é que a gente calcula cada uma dessas respostas, a resposta homogênea e a resposta particular. A resposta homogênea, ela acontece quando a entrada é igual a zero. Então, eu faço x de n igual a zero. A saída do sistema, quando x de n é igual a zero, é a nossa resposta homogênea. A resposta homogênea, do ponto de vista físico, seria a resposta que é gerada pela própria dinâmica do sistema. Ou seja, é uma resposta que independe da entrada. Independentemente da entrada que você aplicar, o sistema sempre vai se comportar daquele jeito. Esse é o significado físico da resposta homogênea. Então, se a gente pegar lá a equação de diferenças, que está nesse formato geral, que a gente já apresentou anteriormente, o somatório de k variando de 0 até n maiúsculo, a k, y de n menos k, é igual ao somatório de r variando de 0 até m maiúsculo, br, que multiplica x de n menos r,
Se a gente supor que x de n é igual a zero, nós estamos calculando, nesse caso, a resposta homogênea. Então, se a gente supor x de n igual a zero, todo esse lado direito da equação vai ser igual a zero. Então, fazendo isso, nós temos que a resposta homogênea vai ser a resposta desta equação aqui, ó. O somatório de k variando de 0 até n maiúsculo, a k que multiplica, aí no caso, y é a resposta homogênea. Então, é YH de n menos k é igual a zero. Existe toda uma dedução, inclusive dá para demonstrar isso matematicamente, fica aí como exercício, que a solução dessa equação, a solução não óbvia, é uma exponencial. Então, as exponenciais na forma z elevado a n é uma solução para essa resposta homogênea. Assim como as exponenciais lá em tempo contínuo eram a solução da resposta homogênea de uma equação diferencial, as exponenciais aqui também vão ser resposta de uma equação de diferença. Vão compor a resposta homogênea de uma equação de diferenças. Então, onde tem y de n nessa equação aí de cima, eu vou substituir pelo exponencial, que é z elevado a n. Z é a base da minha exponencial, e sempre lembrando que eu estou supondo o caso mais geral possível. Esse z pode ser tanto um número real como um número complexo. Então, substituindo na equação, nós vamos ter que vai ficar o somatório de k variando de 0 até n maiúsculo, AK que multiplica, aí no caso, y de n é z elevado a n. Então, YH de n menos k é z elevado a n menos k. O que eu vou fazer aqui é manipular um pouco melhor essa equação. Então, eu vou quebrar esse exponencial aqui, ó, do z elevado a n menos k, em duas. Vou quebrar ela assim, ó, em z elevado a n, que multiplica z elevado a menos k. Por que eu vou fazer isso? Porque o que eu vou fazer agora é colocar z elevado a n para fora do somatório. Porque esse somatório é um somatório em k. E z elevado a n depende apenas de n, não depende de k. Então ele é uma constante nesse somatório. Então eu vou colocar ela para fora do somatório. Vai ficar assim, ó, z elevado a n que multiplica esse somatório. Essa equação, ela pode ser entendida, ela pode ser solucionada, ela vai ser igual a zero quando esse somatório aqui interno, ele for igual a zero. Quando esse somatório aqui for igual a zero, então essa equação e por consequência essa equação aqui e por consequência essa equação de cima, ela é satisfeita. Então, nesse caso, nós temos que a resposta homogênea, ela pode ser obtida resolvendo-se essa equação aqui, que está destacada aqui, ó, e essa equação é o que a gente chama polinômio característico. É um polinômio, pode-se ver que é um polinômio, que é um polinômio em z, no caso. Eu vou ter constantes, que são as constantes A, que eu consigo obter a partir da equação de diferença, multiplicado por z elevado a um expoente. Então, é um polinômio característico que ele vai ter, no caso, raízes. Ou seja, eu vou solucionar esse polinômio em função de z. Eu vou solucionar a equação em função de z. Eu vou determinar quais são os valores de z que vão satisfazer essa equação. Se eu determinar os valores de z que satisfazem essa equação, eu consigo obter a resposta homogênea, né? Porque a resposta homogênea vai ser z elevado a n. Se eu souber qual o valor de z que atende isso aí, então eu sei qual é a minha resposta homogênea. Então, esse polinômio característico, ele é um polinômio que tem raízes que eu vou denominar aqui de zk. Então, zk são as raízes lá do polinômio característico. A questão é o seguinte. Vamos supor que você pegue aquele polinômio característico, faça o cálculo todo, obtenha um polinômio característico e ele tem duas raízes, por exemplo. Qual é das raízes que corresponde ao valor de z que você vai colocar na resposta homogênea? Vai ser a primeira raiz, vai ser a segunda, vai ser a maior, vai ser a menor, vai ser a positiva, vai ser a negativa? Nenhuma dessas soluções, vai ser as duas. Ou seja, você vai fazer uma combinação linear dessas raízes para obter a resposta homogênea. Por quê? Porque todas as respostas no formato zk elevado a n
satisfazem a resposta homogênea. Então, se você tiver, por exemplo, um polinômio característico com duas raízes, Z1 e Z2, Z1 elevado a n satisfaz a resposta homogênea, Z2 elevado a n também satisfaz a resposta homogênea, e como as duas satisfazem a resposta homogênea, a combinação linear delas duas também satisfaz. Então, A Z1 elevado a n mais B Z2 elevado a n também vai satisfazer a resposta homogênea. Então, a resposta homogênea vai ser, de fato, vai ser uma combinação linear de todas as exponenciais que satisfazem a resposta homogênea. Ou seja, se você tiver um polinômio característico com as raízes Z1 e Z2, a resposta homogênea vai ser desse formato aqui, ó. A que multiplica Z1 elevado a n mais B que multiplica Z2 elevado a n. Sempre lembrando que individualmente Z1 elevado a n e Z2 elevado a n satisfazem a resposta homogênea. Mas você vai ter que pegar o caso sempre mais geral possível, que é a combinação linear dessas duas exponenciais aqui. Nesse caso, dependendo de como as raízes elas se comportam, o formato como você monta essa combinação linear é um pouco diferente. O primeiro caso é se você tiver raízes distintas, ou seja, você tiver todas as raízes diferentes entre si. Aí nesse caso é a situação mais tranquila, a resposta homogênea é simplesmente uma combinação linear clássica que vocês conhecem das exponenciais. Então a resposta homogênea tem esse formato aqui, ó, somatório de k variando de 1 até n, a k que multiplica zk elevado a n. Então, por exemplo, se você tiver, no caso aqui, três raízes, Z1, Z2 e Z3, e você já souber que essas três raízes são diferentes entre si. Então, como é o formato aqui da resposta homogênea? Vai ser A1, que multiplica Z1 elevado a n, mais A2, que multiplica Z2 elevado a n, mais A3, que multiplica Z3 elevado a n. Esse é o formato lá aí da sua resposta homogênea. Só que pode existir casos em que você tem uma raiz que se repete. A gente diz que aquela raiz tem multiplicidade. Então, quando uma raiz tem multiplicidade m, nós dizemos que ela se repete m vezes. Então, esse é o segundo caso. Nós temos raízes repetidas, sendo Z1 uma raiz com multiplicidade m. Então, ela aparece m vezes. Então, nesse caso, a sua resposta homogênea, o formato dela é um pouco diferente. É esse formato aqui, ó. A1 mais A2 que multiplica n, mais até, e assim sucessivamente, até AM, m sempre lembrando que é a multiplicidade, que multiplica n de navio elevado a m menos 1, todo esse termo multiplicando Z1 elevado a n. Sempre lembrando que Z1 é a raiz que se repete. Mas aí você tem uma segunda parte que se parece no caso de raízes diferentes. Que no caso é um somatório de k variando de m mais 1. Por que m mais 1? Porque se você tiver que Z1 é uma raiz que se repete m vezes, e a raiz m mais 1 é a primeira raiz que não se repete. Então o somatório começa de m mais 1 até n, de ak que multiplica zk elevado a n. Nesse caso aqui, vamos supor que você tem uma raiz Z1 que se repete duas vezes. Então ela tem Z1, Z1 de novo, Z3 e Z4. Professor, por que ao invés de ser Z2 é Z3 nesse caso? Porque eu estou supondo aqui que Z2 é essa raiz aqui, ó. Z2 é igual a Z1 nesse caso. Por isso que eu coloco Z1, Z1, Z3 e Z4. Então qual é o formato da resposta homogênea nesse caso? Nesse caso aqui, a raiz Z1 se repete duas vezes. Então m é igual a 2. Então, esse somatório aqui vai de A1 até AM. Quem é AM? AM é M é igual a 2, N elevado a M menos 1. M menos 1 vai dar 1. Ou seja, o somatório vai de A1 até A2, que multiplica N. Ou seja, só vai ser assim. A1 mais A2, N. Né? Que multiplica Z1 elevado a N. Mas aí a segunda parte é igual ao caso de raízes diferentes. Então vai ser igual a 3, Z3,
3 elevado a n mais A4Z4 elevado a n. Então, o formato da sua resposta homogênea é esse daqui. Veja que aqui a gente tem esses valores A1, A2, A3, assim por diante. Quem são esses valores? Esses valores são constantes que você vai determinar a partir das condições iniciais. Então, você vai usar as condições iniciais para determinar esses valores. Entendido a resposta homogênea, vamos explicar o que é a resposta particular. A resposta particular, aí sim, depende do formato da entrada. Então, aqui eu tenho uma tabela em que eu estou relacionando a entrada e a respectiva resposta particular para aquela entrada. Então, se você tiver uma entrada do tipo constante, a resposta particular também vai ser uma constante. Só que o valor dessa constante é diferente, que você ainda vai ter que determinar. Se você tiver a entrada do tipo uma constante multiplicada por n, a resposta particular sempre vai ser uma constante multiplicada por n também. As constantes são diferentes também, nesse caso. Se você tiver uma entrada do tipo exponencial, ou seja, uma constante que multiplica um alfa elevado a n, você também vai ter que a resposta particular vai ser uma exponencial com a mesma base, alfa, só que a constante que multiplica a exponencial, ela é diferente. Se você tiver uma entrada cossenoidal, ou seja, C que multiplica cosseno de n ômega zero, a sua resposta particular vai ser uma soma de um seno com cosseno, com constantes a serem determinadas, mas com a mesma frequência do cosseno original, que é ômega zero nesse caso aí. Se você tiver um cosseno que é amortizado por um exponencial, ou seja, um cosseno que é multiplicado por um alfa elevado a n, e tudo isso multiplicado por uma constante, a sua resposta particular ela vai ser, no formato dela, vai ser também um cosseno amortecido por um exponencial, com a mesma base, mas constante diferente, mais um seno amortecido por um exponencial com a mesma base, só que multiplicado por uma constante diferente, sendo que esse seno e o cosseno têm a mesma frequência do cosseno original. E por fim, se você tiver uma entrada, o impulso, a resposta particular ela é igual a zero. Então, o método de solução clássica de equações de diferenças, eles podem ser resumidos num passo a passo. O primeiro passo é determinar o polinômio característico. Como é que você faz isso? Você pega a equação de diferenças, coloca y de n é igual a z elevado a n e x de n é igual a zero. Você vai fazer isso lá na sua equação de diferença. O segundo passo é determinar as raízes do polinômio característico, que você já obteve lá no passo 1, e você, a partir das raízes, vai montar o formato da resposta homogênea. O terceiro passo é, pegando a tabela do slide anterior e a entrada que você tem, você vai obter o formato da resposta particular. O passo 4 é você calcular as constantes da resposta particular. Como é que você faz isso? Pega lá na equação de diferenças e coloca a saída y de n igual a somente a resposta particular, considerando a entrada dada. Aí você vai solucionar para qualquer valor de n e vai obter o valor das constantes, nesse caso da sua resposta particular. O passo 5 é obter a resposta total, sempre lembrando que a resposta total é a soma da resposta homogênea mais a resposta particular. E nesse caso está faltando determinar as constantes da resposta homogênea. Para obter as constantes da resposta homogênea, a gente vai obter a partir das condições iniciais do meu sistema. Para exemplificar, vamos considerar um determinado sistema, que é esse daí, ó, y de n mais 0,9 y de n menos 1 é igual a x de n. E vamos solucionar esse sistema, vamos obter a saída desse sistema pelo método clássico, considerando que a gente está aplicando uma entrada x de n igual a u de n e que a condição inicial desse sistema, y de menos 1, é igual a 1 sobre 3. Então, vamos para o passo 1, que é obter a
nosso polinômio característico. Como é que a gente obtém um polinômio característico? Fazendo y de n é igual a z elevado a n e considerando a entrada igual a zero. Então, fazendo isso na nossa equação de diferença, nós vamos ter o quê? Substituindo y de n por z elevado a n, nós vamos ter z elevado a n mais 0,9, z elevado, aí no caso, y de n menos 1 vai ser z elevado a n menos 1. E x de n é igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar z elevado a n em evidência. Vai ficar z elevado a n, que multiplica 1 mais 0,9, z elevado a menos 1, sendo igual a zero. E no caso, o nosso polinômio característico é o que está aqui dentro do parênteses, né? Então, o nosso polinômio característico é 1 mais 0,9, z elevado a menos 1. Então, esse é o nosso polinômio característico. O passo 2 é obter as raízes do nosso polinômio característico e, a partir dessa informação, montar o formato da nossa resposta homogênea. Então, solucionando o polinômio característico para z, a gente solucionando para z, nós vamos ver que a raiz desse polinômio característico é z igual a menos 0,9. Nesse caso, nós só temos uma raiz. Então, nessa situação, nós vemos que o formato da resposta homogênea vai ser o quê? Vai ser simplesmente uma constante, que eu vou chamar de A1, que multiplica a raiz, que no caso é menos 0,9, elevado a n. O passo 3 é, a partir da entrada, nós vamos obter a resposta particular. Então, a entrada, x de n, é igual a u de n. Nesse caso, se eu considerar n maior do que zero, maior ou igual a zero, que é o intervalo no qual eu quero solucionar essa equação de diferenças, se eu considerar n maior ou igual a zero, vemos que x de n, a minha entrada, é uma constante, né? Para n maior ou igual a zero, a minha entrada sempre vale 1. Então, a minha entrada é constante em 1. Como a minha entrada é uma constante, então a minha resposta particular também vai ser uma constante. O valor dessa constante, que é C1, é diferente da minha entrada. Ou seja, C1 não necessariamente é igual a 1 nessa situação. Nesse caso, quando a gente resolver, a gente vai ver que não vai ser igual. O passo 4 é você determinar o valor dessa constante C1. Como é que você encontra o valor dessa constante C1? Você vai lá na equação de diferenças e onde tem y de n, você substitui somente pela resposta particular. Ou seja, onde tem y de n, você coloca yp de n. Então, você vai ter a sua equação de diferenças e onde tem y de n, você só coloca a resposta particular. Onde tem x de n, você coloca o valor de x de n dado. Então, como a gente está calculando apenas para n maior ou igual a zero, para n maior ou igual a zero, o valor de x de n sempre vai ser igual a 1. Então, nessa equação de diferenças, o que a gente vai fazer é o seguinte. Onde tem y de n, eu coloco C1. Onde tem x de n, eu coloco igual a 1. Sempre lembrando que isso só é válido para n maior ou igual a zero. Então, substituindo essas condições lá na sua equação de diferença, você vai ter o quê? Y de n é C1 mais 0,9. Y de n menos 1, tanto faz, né? Porque nesse caso aí a resposta particular não depende de n, ou seja, continua sendo C1, é igual a x de n, que para n maior ou igual a 0 é igual a 1. Agora você resolve essa equação para C1. Resolvendo para C1, você vai ver que C1 é 10 dividido por 19. Então a sua resposta particular vai ser igual a 10 dividido por 19, sempre lembrando que essa resposta particular vale para n maior ou igual a 0. Vamos dar continuidade e vamos para o passo 5. O passo 5 agora é você obter as constantes para a sua resposta particular, para a sua resposta homogênea. Então você tem que sua resposta homogênea é A, que multiplica menos 0,9 elevado a n, e a sua resposta particular é 10 dividido por 19. Então você tem que a sua resposta total é a sua resposta homogênea, mas a sua resposta particular. Substituindo esses valores, vocês vão ver que a resposta total vai ser A1, que multiplica menos 0,9 elevado a n,
mais 10 dividido por 19. Isso vale para n maior ou igual a zero. Sempre lembrando, para n maior ou igual a zero. Essa equação só vale para n maior ou igual a zero. Só que nesse caso, está faltando determinar quem é a constante A1. Como é que eu determino a constante A1? É justamente o passo 6. A gente vai ter que substituir um valor aqui, ó. Se a gente souber um valor de y de n, por exemplo, para n igual a zero, basta substituir nessa equação n igual a zero que a gente consegue determinar o valor de A1. Só que a gente não sabe quanto é y de n igual a zero. A gente não sabe quanto é y de zero. A gente só sabe y de menos 1, que é igual a 1/3. Eu não posso substituir y de menos 1 nesta equação aqui. Por que eu não posso? Porque esta equação aqui só vale para n maior ou igual a zero. E no caso, a única informação que eu tenho é y de menos 1. Ou seja, essa equação não atende essa condição. Então, como é que eu consigo obter y de zero a partir de y de menos 1? Eu resolvo um passo da equação usando recursividade. Então, eu tenho que a minha equação de diferença, y de n mais 0,9, y de n menos 1 é igual a x de n. Então, o que eu vou fazer aqui, simplesmente, é calcular y de zero de forma recursiva. Então, y de zero, se eu isolar e colocar n igual a zero na equação, eu vou ter que y de zero vai ser x de zero menos 0,9 y de menos 1. Eu sei quem é x de zero, porque eu sei quem é x de n. Então, x de n é u de n. Então, x de zero é u de zero, que é igual a 1. E eu tenho y de n menos 1. Y de n menos 1 é 1/3. Então, nessa equação de y de zero, basta substituir x de zero por 1, y de menos 1 por 1/3. Então, eu vou ter que y de zero vai ser 1 menos 0,9 vezes 1/3. Resolvendo isso, dá 0,7. Aí, agora sim, eu tenho y de zero. Então, eu posso substituir nessa equação de cima aqui, ó, nessa equação, n igual a zero. Aí, eu vou ter y de zero, que eu já sei que é igual a 0,7. Então, y de zero, eu vou pegar essa equação de cima e substituir n igual a zero. Vai ficar A1, que multiplica menos 0,9 elevado a zero, mais 10 dividido por 19. Ou seja, vai ficar A1 mais 10 dividido por 19. Só que eu já sei que isso, a informação anterior, pela recursividade, eu já sei que y de zero é igual a 0,7. Então, nessa equação, eu vou igualar isso a 0,7. E eu posso calcular agora o valor de A1. Calculando o valor de A1, eu vou ver que A1 é igual a 33 dividido por 190. Então, por fim, eu já determinei o valor da minha constante A1. Eu vou ver que, no caso, a minha saída y de n vai ser justamente A1, que eu já calculei, é 33 dividido por 190, que multiplica menos 0,9 elevado a n mais 10 dividido por 19, sempre lembrando que isso só é válido para n maior ou igual a zero. Então, esse é o passo a passo do cálculo do método clássico. Veja que ele é um método relativamente trabalhoso, você calcular a solução da equação de diferenças. E nessa situação, sempre lembrando que a gente pegou um sistema bem simples, um sistema de primeira ordem. À medida que o sistema cresce e a entrada é um pouco mais complexa, resolver uma equação utilizando um método clássico vai ficando cada vez mais difícil. Então, na disciplina mesmo, mais à frente, nós vamos apresentar outro método para a solução de equações de diferença, que é o método baseado na transformada Z. Mas, no momento, o método que a gente encontra, o método que a gente conhece para solucionar a equação de diferenças, obtendo uma expressão analítica para a saída, é o método clássico. Vamos agora estudar a resposta em frequência de um sistema linear invariante no tempo. Então, a resposta em frequência ela vai ser uma forma alternativa de representação do sistema linear invariante no tempo. Até o momento, nós já vimos algumas representações para sistemas lineares invariantes no tempo. A primeira foi a resposta ao impulso. A partir da resposta ao impulso, eu consigo calcular a convolução. E calculando a convolução, eu sei qual vai ser a saída do sistema para qualquer entrada. A outra forma, a gente acabou de estudar, que é a equação de diferença.
que a gente também consegue calcular a saída para qualquer entrada. A resposta em frequência vai ser outra forma de representação de um sistema linear invariante no tempo. E a resposta em frequência, ela nos diz a saída de um sistema a excitações de exponenciais complexas. Como as exponenciais complexas elas podem ser decompostas em dois sinais senoidais, um seno ou um cosseno, utilizando o teorema de Euler, então, de forma por tabela, a resposta em frequência ela vai nos dizer como um sinal senoidal ele é modificado por um sistema de tempo discreto. A grande vantagem disso é porque, como vocês já sabem, lá no estudo das transformadas e das séries de Fourier, os sinais eles podem ser escritos como uma soma de senos ou de cossenos. Ou melhor, qualquer sinal pode ser escrito como uma soma de exponenciais complexas. Então, se você souber como o sistema responde a uma exponencial complexa, você sabe como o sistema responde a qualquer entrada, porque qualquer entrada pode ser escrita como uma soma de exponenciais complexas. Então, a resposta em frequência ela nos diz como a exponencial complexa é modificada pelo sistema. E como a gente vai apresentar mais à frente no curso, sequências arbitrárias, ou seja, sequências quaisquer, podem ser representadas como a soma de exponenciais complexas. E, portanto, se soubermos como as exponenciais complexas são modificadas, então podemos determinar a saída do sistema para qualquer sequência arbitrária. Para obter matematicamente a nossa resposta em frequência, vamos estudar como é a saída de um sistema linear invariante no tempo a uma excitação exponencial, ou seja, a uma entrada exponencial. Então, vamos pegar aqui o nosso sistema invariante no tempo e linear. A entrada, no caso, é uma entrada exponencial complexa, ou seja, é E elevado a J, ômega n. O nosso sistema de tempo discreto tem uma resposta ao impulso dada por H de n, obtendo, no caso, uma saída que é Y de n. Então, pelo cálculo da convolução, nós sabemos que Y de n é o somatório de K, variando de menos infinito até infinito, de HK, X de n menos K. Isso aí é o cálculo da convolução. X de n é exponencial de J ômega n. Então, x de n menos k é exponencial de J ômega de n menos k. Substituindo isso na equação, nós temos que a saída vai ser o somatório de k variando de menos infinito até infinito, de hk exponencial de J ômega n menos k. Quebrando essa exponencial em duas, nós temos que a saída vai ser o somatório de k variando de menos infinito a infinito, hk exponencial de J ômega n, que multiplica exponencial de menos J ômega k. Esse somatório é um somatório em k. Então, essa exponencial aqui, exponencial de J ômega n, ela é constante para esse somatório e, portanto, ela pode ser tirada. Então, tirando essa exponencial do somatório, nós vamos ter o quê? Exponencial, que é a saída do sistema, uma excitação exponencial, vai ser exponencial de J ômega n, que multiplica o somatório, ou seja, o somatório de k variando de menos infinito até infinito, de hk, que multiplica exponencial de menos J ômega k. A questão é o seguinte: ômega, nesse caso, é a nossa frequência da exponencial. Então, para um determinado valor de ômega, se a gente supor um determinado valor de ômega, por exemplo, ômega é igual a π sobre 3 radiano. Então, para um determinado valor de ômega, esse somatório ele vai ser um número complexo. Certo? Então, para um determinado valor de ômega, todo esse somatório vai ser um número. Então, desta forma, a minha saída do meu sistema de excitação exponencial vai ser E elevado a J ômega n, ou seja, vai ser a mesma exponencial, só que essa exponencial vai ser multiplicada por esse número. E esse número eu estou chamando de H de J ômega. H de exponencial de J ômega. E que esse H de exponencial de J ômega é justamente esse somatório. Ou seja, somatório, a única coisa que eu fiz aqui foi trocar os índices. Ao invés de fazer o somatório em K, estou fazendo o somatório em N. Mas tanto faz nesse caso. Então, o somatório de N variando de menos infinito até infinito
h de n exponencial de menos j ômega n. Ou seja, se você tiver uma exponencial complexa, exponencial de j ômega n, e aplicar no sistema de tempo discreto linear invariante do tempo, na saída você vai ter essa mesma exponencial, só que multiplicada por um número. Esse número é h de e elevado a j ômega. Esse h de e elevado a j ômega é justamente a sua resposta em frequência. Então, como a exponencial ela é um sinal no qual você aplicando no sistema de tempo discreto, você aplica uma exponencial no sistema de tempo discreto linear e variante no tempo. Na saída você vai ter essa mesma exponencial, só que multiplicada por um número. Pela analogia em álgebra linear, nós dizemos que a exponencial é uma autofunção do sistema LTI. Ou seja, a exponencial complexa é uma autofunção do sistema LTI. Isso quer dizer que quando você aplica essa exponencial complexa no sistema LTI, na saída você vai ter essa mesma exponencial complexa multiplicada por um número. E esse número é a sua resposta em frequência. Veja que a resposta em frequência ela depende de quem? Ela depende de ômega. Então, para cada frequência de uma exponencial, eu vou ter um valor de resposta em frequência diferente. Então, se eu aplicar uma exponencial, por exemplo, com frequência de π sobre 4 radiano, eu vou ter que, na saída, eu vou ter uma mesma exponencial com π sobre 4 radiano, só que ela vai estar multiplicada pela resposta em frequência do sistema LTI, calculada quando o ômega é π sobre 4 radiano. Se eu pegar uma exponencial com π sobre 6 radiano e aplicar no sistema LTI, na saída eu vou ter uma exponencial com π sobre 6 radiano, multiplicada por um número, que é a minha resposta em frequência, calculada em π sobre 6 radiano. Então, isso é o que significa resposta em frequência. Vai ser esse número que vai modificar a sua exponencial complexa. Para entender com um sinal um pouco mais real, com um sinal um pouco mais palpável, vamos estudar como é a saída no sistema LTI para uma entrada senoidal. Então, eu tenho uma entrada senoidal, x de n, que é dado por A cosseno de ômega 0 n mais φ. Nesse caso, A é a amplitude do meu sinal cossenoidal, ômega 0 é a frequência e φ é a fase inicial. Nesse caso aqui, o grande artifício é você escrever esse sinal cossenoidal usando a relação de Euler. Então, usando a relação de Euler, você vai ver que esse sinal cossenoidal pode ser escrito como sendo A dividido por 2, que multiplica a exponencial de jφ, que multiplica a exponencial de j ômega 0 n, mais A dividido por 2, exponencial de menos jφ, que multiplica a exponencial de menos j ômega 0 n. Então, eu quero saber a saída do sistema, a aplicação dessa entrada. Então, eu quero calcular a saída y de n após a aplicação da entrada x de n. A gente sabe, do conceito mais geral do sistema, que y de n, a saída, é uma transformação sobre a minha entrada. Então, a minha entrada quem é? É esse catatal todo aqui. Então, eu vou só substituir aí nessa equação. Então, substituindo isso aqui nesta equação, nós vamos ter que y de n é a transformação sobre esse termo aí. Só que eu estou supondo que o sistema ele é linear e que ele é invariante no tempo. Então, aplicando os conceitos de linearidade, nós vemos que esse A dividido por 2, que multiplica essa exponencial de jφ, isso é uma constante para a transformação. Certo? Por quê? Porque essa transformação é uma transformação em n. E isso não depende de n. E além disso, nós temos um somatório. Então, aplicando a linearidade, nós quebramos a soma e tiramos as constantes para fora da transformação. Fazendo isso, nós temos que a saída do meu sistema vai ser A dividido por 2, multiplicado pela exponencial de jφ, vezes a transformação sobre a exponencial de j ômega 0 n. Aí sim a transformação, ou seja, é
o sistema está sendo... Ele responde somente a essa exponencial, mais A dividido por 2, exponencial de menos J vezes a transformação, agora pela exponencial, só com frequência negativa. Ou seja, exponencial de menos J ômega 0 N. Muito bem. Da definição que a gente acabou de fazer, nós vemos que essas exponenciais, elas são autofunções do meu sistema LTI. Então, a transformação, ou seja, a saída a essa exponencial, e elevado a j ômega 0 n, vai ser igual a quanto? A exponencial, e elevado a j ômega 0 n, multiplicada pela resposta em frequência calculada em ômega 0, ou seja, h em e elevado a j ômega 0. Aqui nós vamos fazer uma consideração. Nós vamos fazer uma consideração que h de e elevado a j ômega 0 é um número complexo. Então ele pode ser escrito como tendo uma fase e tendo uma magnitude. Então, h de e elevado a j ômega 0 vai ser o módulo de h de e elevado a j ômega 0 que multiplica e elevado a j a fase de h de e elevado a j ômega 0. Esse troço aqui é a fase. Ó. Esse termo é a fase do meu número complexo, que é justamente h de e elevado a j ômega 0. Porque, como já foi dito anteriormente, para um determinado valor de ômega 0, isso é um número. Então, é um número complexo. Ele pode ser escrito com uma magnitude e uma fase. Então, aplicando essa definição, nós vemos que a transformação de e elevado a j ômega 0 n vai ser o módulo de h de e elevado a j ômega vezes a exponencial de j, fase de e elevado a j ômega, que multiplica e elevado a j ômega. A transformação sobre e elevado a menos j ômega 0 n vai ser igual a quanto? É uma exponencial complexa, então eu pego essa mesma exponencial complexa, e elevado a menos j ômega 0 n, e multiplico pela resposta em frequência calculado em e elevado a menos j ômega 0, né? Aqui eu vou também fazer uma consideração, que aí essa consideração eu vou explicar mais à frente no curso, de onde que ela vem. Mas a consideração é que h de e elevado a j ômega 0 é igual a h de e elevado a menos j ômega 0. Ou seja, nós temos que a transformação sobre e elevado a menos j ômega 0 n vai ser h de e elevado a j ômega 0, que multiplica a exponencial de menos j ômega 0 n. E a gente já viu que esse termo aqui, ó, pode ser escrito assim. Realizando essa substituição, nós temos esta equação aqui, que é a transformação sobre e elevado a menos j ômega 0 n vai ser o módulo de h de e elevado a j ômega 0, que multiplica a exponencial de j fase de h de e elevado a j ômega 0, que multiplica e elevado a menos j ômega 0 n. Sabemos quem é isso? Vamos substituir aqui. Sabemos quem é isso? Vamos substituir isso aqui. Substituindo, nós temos esse catatal. Então, y de n é tudo isso aí. Para que isso? No final das contas, se você fizer algumas manipulações algébricas, somar as exponenciais, colocar uns termos em evidência e aplicar Euler, você vai ver que y de n vai ser igual a que multiplica módulo de h de e elevado a j ômega 0, que multiplica cosseno de ômega 0 n mais φ mais a fase de h de e elevado a j ômega 0. Então, em resumo, o que acontece é o seguinte. Se você tiver uma entrada dessa forma aqui, ó, x de n é igual a cosseno de ômega 0 n mais φ, a saída de um sistema LTI pode ser escrita em função da sua resposta de frequência como sendo a que multiplica h de e elevado a j ômega 0, que multiplica o cosseno de ômega 0 n mais φ mais a fase de h de e elevado a j ômega 0. Ou seja, se você pega um cosseno e aplica no sistema LTI, na saída você também vai ter um cosseno. Só que o cosseno
a amplitude ela está sendo modificada por quem? Por esse número. Né? Ó. A amplitude é modificada pelo módulo de H de E elevado a J ômega 0. E você desloca a fase, você soma nesse cosseno essa fase aqui, ó, fase de H de E elevado a J ômega 0. A frequência dos dois sinais senoidais é a mesma, é ômega 0. Então, se você aplicar um sinal cossenoidal com frequência ômega 0, na saída vai ter ômega 0 também, com frequência ômega 0. A única diferença entre um sinal cossenoidal e o outro vai ser a amplitude, que a amplitude, no caso, é modificada por esse módulo de H de elevado a J ômega 0, e uma fase, que essa fase é dado, é calculado como sendo a fase de H de elevado a J ômega 0. Só que quem é H de elevado a J ômega 0? É justamente a sua resposta em frequência calculada em ômega 0. Então, se você tiver um sinal cossenoidal, para você saber a saída daquele sinal cossenoidal, basta eu pegar a resposta em frequência. Qual é a frequência do meu sinal cossenoidal? Sei lá, é π sobre 6. Aí vou lá na resposta em frequência e vejo π sobre 6. Qual o valor da magnitude da minha resposta em frequência? É tanto. Qual o valor da fase? É tanto. Então, eu pego o sinal cossenoidal original, a amplitude vai ser modificada pela magnitude da resposta em frequência e a fase vai ser deslocada pela fase da resposta em frequência. Então, de forma resumida, o módulo de H de J de E elevado a J ômega 0 representa o ganho que é dado na amplitude do sinal senoidal. E isso a gente chama resposta de magnitude, porque é a resposta do é como a magnitude é modificada pelo sistema. E a fase de H de E elevado a J ômega é o deslocamento de fase que é dado no sinal senoidal. É o que a gente chama resposta de fase, porque é o quanto de fase é deslocado no sinal senoidal, cossenoidal original. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma resposta de magnitude e uma resposta em fase dada como está aí no slide. Então, para π sobre 8, eu tenho que minha resposta de magnitude vale 1,3557. E para π sobre 8, eu tenho que a fase, a resposta em fase, vale menos 0,0512. Então, se eu aplicar um sinal cossenoidal com frequência π sobre 8n, eu não preciso calcular a convolução, não preciso calcular a equação de diferença, não preciso fazer nada. Eu já sei que eu vou ter um sinal cossenoidal na saída, com a mesma frequência, ou seja, π sobre 8, só que a amplitude ela vai ser multiplicada pelo valor da resposta em frequência em π sobre 8, que é a frequência do cosseno, que no caso é 1,3557, e esse cosseno vai ser deslocado em fase justamente pela resposta em fase em π sobre 8, que é menos 0,0512. Então, na saída desse sistema, eu vou ter quem? 1,3557 cosseno de π sobre 8n menos 0,0512. Então, isso é o que significa resposta em frequência de um sistema de tempo discreto. Por isso que ela é tão importante, porque ela facilita demais o cálculo da sua saída de um sistema, principalmente para entradas senoidais. Então, devido a essa característica da resposta em frequência, nós temos uma classe de sistemas de tempo discreto que a gente denomina de filtros seletivos em frequência. Os filtros seletivos em frequência são sistemas de tempo discreto que a função dele é zerar todos os sinais senoidais em uma faixa de frequência. Então, se você tiver um sinal numa faixa de frequência, ele vai ser zerado. Você vai remover uma determinada faixa de frequência. Como é que você consegue fazer isso? É muito simples. É só você ter lá na sua resposta de magnitude o valor igual a zero. Porque se você tiver o valor na sua resposta de magnitude igual a zero, quando você aplica um sinal cossenoidal com aquela frequência, ele vai ser multiplicado por zero, então ele vai sumir no final da história. Dependendo de como é o formato da sua resposta de magnitude, você tem alguns filtros seletivos em frequência. O primeiro é o filtro passa-baixa. O filtro passa-baixa é aquele que deixa passar apenas frequências baixas e elimina frequências altas. Então, toda frequência
de um sinal abaixo de uma certa frequência, que a gente chama ômega C, o filtro vai deixar passar, e tudo que é acima de ômega C, o filtro vai rejeitar. Veja aqui que a resposta de magnitude aqui vale 0. Então está sendo rejeitado. E abaixo ela tem um determinado valor que é constante, ou seja, ela deixa passar. Você vai ter o filtro passa alta, que é o contrário. O contrário, ou seja, ele deixa passar frequências acima de uma certa frequência ômega C. E abaixo de uma frequência ômega C, ele rejeita. Você vai ter um filtro rejeita a faixa, que é aquele filtro que entre duas frequências ele vai rejeitar e vai deixar passar todas as outras. E você vai ter o filtro passa banda, que é o contrário. Você deixa passar os sinais só em uma banda de frequência. Todas as outras você rejeita. No caso, aqui no filtro passa baixa, passa alta, ômega C é o que a gente chama de frequência de corte. E aqui no rejeita faixa e no passa banda, você tem duas frequências de corte, que são as frequências, aqui no caso, que o limite no qual elas vão ser rejeitadas, no rejeita faixa, e o limite no qual elas vão ser aceitas, que é no caso do passa banda. Veja também uma propriedade que a gente ainda vai demonstrar aqui no curso, que esse gráfico aqui da sua resposta em frequência, o ômega ele varia até π, de menos π até π. Por que isso? Porque a gente pode recordar lá quando a gente está estudando sinais senoidais, que a máxima frequência de um sinal senoidal em tempo discreto é π radiano por amostra, ou π radiano. Então, dependendo do formato da sua resposta de frequência, você tem esses 4 filtros possíveis, e um dos objetivos da disciplina, mais para frente, na verdade, vai ser justamente estudar como projetar esses filtros seletivos em frequência. Então, vamos agora ver como um exemplo de como calcular a resposta em frequência de um determinado sistema LTI. Então, vamos supor um sistema LTI, como está descrito aí, y de n menos a que multiplica y de n menos 1 é igual a x de n, em que eu vou supor, no caso, x de n igual a um impulso e y de n igual a 0 para n menor do que 0, ou seja, eu estou supondo a causalidade. Nós já vimos, nessa mesma aula, que quando nós temos esse sistema de tempo discreto, a resposta ao impulso, h de n, vai ser justamente a elevado a n, u de n. Então, como é que eu calculo a minha resposta em frequência? Pela definição que a gente viu de resposta em frequência, h de e elevado a j ômega é o somatório de n variando de menos infinito até infinito, de h de n multiplicado pelo exponencial de menos j ômega n. H de n, nesse caso, sempre se lembra, é a sua resposta ao impulso. Então, onde tem nessa equação h de n, você vai colocar a elevado a n multiplicado por u de n. Então, fazendo isso, nós temos que a sua resposta em frequência pode ser calculada como sendo somatório de menos infinito até infinito, a elevado a n, que multiplica o de n, vezes a exponencial de menos j ômega n. Só que veja que esse termo interno do somatório, ele está sendo multiplicado por u de n. Isso quer dizer, na prática, o quê? Que para valores de n negativo, para n menor do que 0, o valor interno desse somatório é igual a 0. Porque, sempre lembrando que o de n ele é igual a 0 para n menor do que 0. Então, esse somatório, os índices dele, eles vão somente de n igual a 0 até n igual a infinito, que são a faixa de valores de n, no qual o de n é diferente de 0. Nessa faixa de valores, de n igual a 0 até n igual a infinito, o valor de u de n é igual a 1. Então, essa equação vai ficar como? Vai ficar como sendo somatório de n variando de 0 até infinito, a elevado a n, nessa faixa do somatório de n igual a 0 até n igual a infinito, o de n é igual a 1, então vai ficar multiplicado por 1 no caso, exponencial de menos j ômega n. Agrupando as exponenciais, eu vou ficar aqui, a minha resposta em frequência pode ser calculada como sendo o somatório de n variando de 0 até infinito, de a que multiplica exponencial de menos j ômega, tudo isso elevado a n. Então,
a gente tem que calcular esse somatório. Como é que a gente consegue calcular esse somatório? Nós conseguimos calcular esse somatório a partir da tabela de progressões geométricas. Então, lá na tabela de progressões geométricas, a gente sabe, ou da tabela de somatórios, ou da tabela de séries, não faz. A gente sabe que o somatório de n igual a 0 até n igual a infinito, de alfa elevado a n, se esse alfa aqui em módulo for menor do que 1, vai ser igual a 1 dividido por 1 menos alfa. O alfa aqui é tudo que está sendo elevado a n. Ou seja, o alfa aqui é a que multiplica exponencial de menos j ômega. Então, se esse módulo de alfa aqui for menor do que 1, ou seja, se o módulo de a exponencial de menos j ômega for menor do que 1, então o que vai acontecer? A minha resposta em frequência, h de e elevado a j ômega, vai ser igual a 1 menos o alfa. O alfa é quem? O alfa é a que multiplica exponencial de menos j ômega. Então essa é a minha resposta em frequência. Só que esse somatório ele só vai convergir quando o módulo de a que multiplica exponencial de menos j ômega for menor do que 1. Aplicando a propriedade do módulo, o módulo do produto dos módulos vai ficar módulo de a que multiplica módulo exponencial de menos j ômega menor do que 1. Módulo de exponencial de menos j ômega é o módulo desse número complexo. E o módulo desse número complexo é igual a 1. Então vai ficar módulo de a menor do que 1. Então, se módulo de a for menor do que 1, então a resposta em frequência é essa daqui. E se módulo de a for maior do que 1? Se módulo de a for maior do que 1, então o somatório não converge, então a sua resposta em frequência também não converge. Só que veja uma coisa interessante. Quando a gente estava estudando para calcular a sua resposta em impulso desse sistema LTI, nós vimos que módulo de A menor do que 1 é justamente a condição de estabilidade desse sistema. Então, vocês estão notando uma analogia, uma relação entre a estabilidade de um sistema LTI e a resposta em frequência. Neste caso, a resposta em frequência só convergiu quando o sistema era estável. E, de fato, quando a gente for detalhar um pouco melhor a resposta em frequência, nós vamos ver que essa relação é verdadeira. A resposta em frequência só vai convergir para sistemas estáveis. Então, vamos supor, se eu plotar a minha resposta em frequência, a magnitude e a fase, sempre lembrando que esse número aqui, h, que é elevado a j ômega, ele é um número complexo, então ele tem magnitude e tem fase. Se eu plotar, nós temos esses gráficos indicados aqui no slide. Aqui no gráfico eu plotei para uma faixa de ômega maior, para eu demonstrar uma propriedade que a resposta em frequência tem. A resposta em magnitude, ela é a magnitude daquele h de e elevado a j ômega. E como é que eu consigo pegar a magnitude? A magnitude de um número complexo, se você quiser calcular a magnitude de um número complexo, vamos supor um número complexo P, você pode calcular assim, ó, P vezes P conjugado. P vezes P conjugado é a magnitude ao quadrado. Então, se eu pegar aquela resposta em frequência e multiplicar ela pelo seu conjugado, eu vou ter a magnitude ao quadrado. Então, a magnitude de e elevado a j ômega ao quadrado é h de e elevado a j ômega, h de e elevado a j ômega, multiplicado pelo conjugado de h de e elevado a j ômega. O conjugado é só trocar onde tem j por menos j. Então vai ficar dessa forma. 1 sobre 1 menos a, que multiplica exponencial de menos j ômega, vezes 1 dividido por 1 menos a, que multiplica exponencial de j ômega. Sendo lembrando que daqui para cá a única diferença desse termo para esse é onde tem j, eu coloquei por menos j, que é justamente a definição de complexo conjugado. Fazendo as multiplicações e todo o algebrismo, nós vamos ter que o módulo de h de e elevado a j ômega ao quadrado vai ser 1
dividido por 1 mais a ao quadrado menos 2a cosseno de ômega. Então, a magnitude é a raiz quadrada disso. Então fica a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado menos 2a cosseno de ômega. Então, essa é a sua resposta de magnitude. A resposta em fase é eu pegar h de e elevado a j ômega e calcular a fase desse número complexo. Para eu calcular a fase, é interessante que esse número complexo esteja na notação retangular. Então, vou passar isso para a notação retangular. Para eu passar isso para a notação retangular, é só aplicar Euler nessa exponencial. A exponencial pode ser escrita como sendo cosseno de ômega mais j seno de ômega. E desenvolvendo, vai ficar aqui h de e elevado a j ômega, pode ser entendido como esse termo aqui. 1 dividido por 1 menos a cosseno de ômega mais j a seno de ômega. E agora nós vamos calcular a fase. A fase, no caso, vai ser o quê? Nós temos a divisão de dois números complexos. Então vai ser a fase do número de cima menos a fase do número de baixo. A fase do número de cima, por ser um número puramente real, que é 1, a fase é igual a 0. Então vai ficar 0 menos a fase do número de baixo. Ou seja, vai ficar simplesmente menos a fase do número de baixo. A fase do número de baixo é o arco tangente da parte imaginária, que no caso aqui é a seno de ômega, dividido pela parte real, que é 1 menos a cosseno de ômega. Então, essa daqui é a resposta de magnitude, essa é a resposta em fase. Se a gente plotar a resposta de magnitude e a resposta em fase, nós vamos ter justamente esses gráficos apresentados aqui no slide. Essa é a resposta de magnitude, essa é a resposta em fase. Essa resposta de magnitude ela está sendo plotada de menos π sobre menos 3π até 3π, no mesmo jeito da resposta em fase. Uma coisa que vocês podem notar para esse gráfico é que tanto a resposta de magnitude como a resposta em fase, elas são periódicas. Elas são periódicas com que período em ômega? Elas se repetem a cada 2π. Ó. Veja esse ponto em 0. Ele se repete em 2π e ele se repete em menos 2π. Então, a resposta de magnitude ela é periódica com valor 2π. Mesma coisa aqui a fase. Ó. Esse 0 ele vai começar a se repetir novamente aqui ó, em 2π. Mesma coisa aqui ó, em menos 2π. Então, a resposta de magnitude e a resposta em fase, neste caso em particular, ela é periódica com período de 2π. E isso não é só para essa resposta em frequência. É para qualquer resposta em frequência. Qualquer resposta em frequência, ela vai ser periódica com período de 2π. Ou seja, ela se repete a cada 2π. Vamos agora detalhar algumas propriedades aqui da nossa resposta em frequência. A primeira propriedade é que ela é uma função contínua em ômega. Isso é importante dizer. Por quê? Porque pode ser que vocês se confundam. Professor, mas eu estou trabalhando com sinais de tempo discreto. Quer dizer que a resposta em frequência é uma função contínua? Mesmo que o sinal seja de tempo discreto, a resposta em frequência ela é contínua. Inclusive, isso vai ser um dos motivos por qual que a gente vai estudar como implementar computacionalmente o cálculo da resposta em frequência. Porque, supondo o ômega contínuo, não dá para implementar isso computacionalmente. Então, um dos focos de estudo da nossa disciplina, mais para frente, vai ser justamente como implementar computacionalmente essa resposta em frequência. E a outra propriedade é que a resposta em frequência ela é periódica em ômega com período de 2π. Então, para demonstrar isso, basta pegar a definição da resposta em frequência, que é essa daqui. H de e elevado a j ômega é o somatório de n variando de menos infinito até infinito. X de n multiplica exponencial de menos j ômega n. E o que eu vou fazer é, onde tem ômega, substituir por ômega mais 2π. Eu estou supondo que essa resposta, eu estou querendo provar que ela é periódica com período 2π. Então, onde tem ômega, eu vou colocar ômega mais 2π vezes r. Esse r é só um número inteiro. Então vai ficar como? Vai ficar o somatório de n variando de menos infinito até infinito, x de n, exponencial de menos j, onde tem ômega, eu boto ômega mais 2πr.
vezes n. Desenvolvendo um pouco melhor essa exponencial, nós vamos ter que a resposta de frequência nesse caso vai ser o somatório de menos infinito até infinito, x de n, que multiplica a exponencial de menos j ômega n, que multiplica a exponencial de menos j 2π vezes r vezes n. Essa exponencial em particular é exponencial de e elevado a menos j 2π vezes r vezes n nesse caso. R é um número inteiro, n é um número inteiro, então o produto r vezes n também é um número inteiro. E exponencial de menos j 2π vezes um número inteiro é sempre igual a 1. Certo? É uma das propriedades da exponencial. Então, isso aqui vai ser igual a o somatório de n variando de menos infinito até infinito, x de n, que multiplica a exponencial de menos j ômega n. E isso é justamente e elevado e isso é justamente h de e elevado a j ômega. Ou seja, a resposta em frequência ela é uma função periódica em ômega com período de 2π. Na próxima aula nós vamos estudar a generalização da resposta em frequência, que é a transformada de Fourier de tempo discreto, que é justamente o foco de estudo na nossa próxima aula. Essas são as páginas do livro do Oppenheim que correspondem à nossa aula de hoje. E esses são os exercícios opcionais e obrigatórios.